Atos, capítulo de número 16. Atos, capítulo 16, versículo 11. A conversão de Lídia. Glória a Deus. Quem já ouviu falar na Lídia? A conversão da Lídia. Vamos ver como foi. Diz assim, meus amados irmãos: e navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia, e estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Então, assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. E depois que foi batizada, ela e a sua casa, nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isto. Que maravilha! Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, aí está a tua santa palavra, meu Deus. Venha falar conosco em nome de Jesus. Amém. Irmãos, presta atenção. Nós não vamos demorar. Pode sentar, meu querido, fique à vontade. Irmãos, presta atenção. Nós vemos aqui a conversão de Lídia. A Bíblia diz que nas viagens missionárias de Paulo, eles chegaram na cidade de Filipos. E ali na cidade de Filipos, na Ásia, Deus tinha uma obra para fazer naquela cidade. E ali, quem está conversando aí, gente? Todos em silêncio, até as crianças, todo mundo em silêncio, senão eu não consigo me ligar aqui na mensagem. Quando eu estou falando, eu gosto de ficar todo mundo quieto. Glória a Deus. Aleluia. Senão tira minha atenção todinha. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E nós vemos, meus irmãos, então, vamos voltar aqui, que no dia de sábado, saímos fora das portas, quer dizer, fora da cidade, para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Aqui é diferente de alguns outros lugares. Por quê? Porque aqui eles gostavam de orar na beira do rio. Tem pessoa que gosta de orar no monte. Tem pessoa que gosta de orar em outros lugares desertos. E aqui nós vemos que eles eram acostumados a orar na beira do rio. E eles foram andando naquela beira daqueles rios para ver se achavam um lugar, bom lugar, assim sossegado, tranquilo, para eles poderem orar e buscar a presença do Senhor. E a Bíblia diz, meus irmãos, que eles acharam ali um lugar, e eles assentaram-se, e ali chegou algumas mulheres, e se ajuntaram ali, e formaram ali um grupinho,
Ali estava Paulo, ali estava Silas, ali chegando algumas mulheres, algumas pessoas na beira daquele rio. E a Bíblia diz, meus irmãos, que então o apóstolo Paulo ali ele começou a pregar a palavra de Deus. Ele começou a falar de Deus para aquelas mulheres. Ele começou a anunciar Jesus Cristo para aquelas mulheres. Certamente Paulo dizia que Jesus Cristo era e é o caminho, a verdade e a vida. Certamente, meus irmãos, Paulo falava para aquelas mulheres, aqueles homens, algumas pessoas que se ajuntaram ali, porque Paulo não perdia a oportunidade. Paulo não perdia, meus irmãos. Ele disse: foi-me imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. E nós vemos então que ali entre aquelas mulheres havia uma mulher chamada Lídia. Quem era Lídia? Vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Lídia vendia púrpura na cidade de Tiatira, e ela já servia a Deus, mas ela ainda não era batizada nas águas. Vocês já pararam para observar isso aqui? A Bíblia diz, meus irmãos, aqui no versículo 14: é uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. A Lídia, ela já era uma serva de Deus, ela já servia a Deus, e ela estava ali atenta à pregação de Paulo, que nem vocês estão aqui atentos à minha pregação. Talvez aqui tenha algum irmão, tenha alguma irmã, que você já serve a Deus, mas você ainda não foi batizado nas águas. Talvez tenha aqui algum irmão, alguma irmã, que você já se converteu, você já é servo do Senhor, mas ainda te falta uma coisa muito importante, que é você ser batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Alguém pode dizer assim: Diácono Paulo, o batismo salva? Não, o batismo não salva, mas ele é para os salvos. Vocês entenderam? O batismo não salva, quem salva é Jesus, mas o batismo é para os salvos, é para aquelas pessoas que aceitou Jesus de coração, aquelas pessoas que estão já dispostas a ficar na igreja, é aquelas pessoas que já tomaram a decisão mais importante, e agora você quer tomar a Santa Ceia, agora você quer participar do corpo e do sangue do Senhor. Então o batismo é um complemento da sua fé. O batismo é um complemento da nossa fé. Quando eu aceitei Jesus, eu fiquei ansioso que chegasse logo o dia do batismo. Você sabe quando é que uma pessoa realmente ele aceitou Jesus, realmente ele está disposto a servir a Deus? É porque ele fica ansioso para se batizar. Quando o pastor anuncia na igreja: irmãos, vai ter batismo daqui 2, 3 meses, o coração da pessoa pula, viu, meus irmãos? O coração da pessoa dispara. A pessoa fica naquela: oh meu Deus, eu não vou perder essa oportunidade. Oh meu Deus, eu vou ser batizado. Eu quero me batizar. Eu quero descer lá dentro daquele rio. Eu quero cumprir com a justiça divina. E o pastor, toda vez que é anunciado na igreja, que ele ouve no rádio: olha, vai ter batismo dia tal, vai ter batismo no mês tal, a pessoa fica toda feliz.
A pessoa não vê chegar o dia, a pessoa não vê chegar a hora. Diga glória a Deus. Eu falo porque aconteceu comigo e aconteceu com quase todo mundo que está aqui. Aconteceu com quase todo mundo que está aqui. Você vem para a igreja, você não é crente. Aí você aceita Jesus, você deu o primeiro passo, aceitou Jesus. Agora vem o segundo passo, o batismo nas águas. Agora vem o terceiro passo, você vai participar da Santa Ceia do Senhor. Oh, meus irmãos, que maravilha! Que maravilha! Não é uma bênção, igreja? E então a Lídia, ela abriu o coração e ela estava atento ao que Paulo dizia. Ela estava ligada. Ela estava ali com os ouvidos atentos àquilo que Paulo falava, que Paulo pregava. E certamente Paulo ali, ele falou sobre o batismo. Ainda mais que ele estava na beira do rio, né? Era só descer a ribanceira. Não é verdade, meus irmãos? Já estava na beira do rio. Paulo ali pregando, ensinando. Naquele tempo, eles não ficavam dando ensinamento igual hoje. É 4 meses, é 5 meses, é 6 meses. Naquele tempo não. A pessoa aceitava Jesus hoje e hoje mesmo já era batizado. Sabia? Naquele tempo não tinha esse negócio de ensinamento. Vamos dar ensinamento, vamos ficar aqui ensinando os novos convertidos. Por que não tinha ensinamento? Porque naquele tempo estava começando, não tinha como ficar ali perdendo tempo ali com ensinamento. Por quê? Porque é uma coisa muito agitada, muito rápida. Então nós não podemos ficar aqui demorando muito. E eles, naquelas viagens missionárias, dali ele já partia para outra cidade, já ia anunciar o evangelho para outro lado. Então as pessoas iam se convertendo, eles já iam batizando a pessoa logo. Você não viu lá o carcereiro de Filipos? Quando ele estava lá na prisão, o alicerce tremeu, balançou tudo. Não tem? E ali você vê que o carcereiro de Filipe, a Bíblia diz que quando deu aquele terremoto, ele falou: senhores, o que eu faço para me ser salvo? Creia no Senhor Jesus, seja salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz que ele logo foi batizado. Logo. Eu creio que foi no outro dia. Paulo já pegou o carcereiro, a mulher, os filhos. Vão lá para dentro do rio, que eu vou batizar vocês tudo. Oh glória! Não é? João Batista lá no Rio Jordão, o povo se convertia e ele já batizava na hora. Tibum! João Batista dentro do Rio Jordão pregando. E a gente pregando: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. E a Bíblia diz que a multidão ia lá no Rio Jordão. E quando ele chegava no Rio Jordão, ele se convertia, se arrependia. João, eu quero Jesus, eu quero a salvação, então desce para cá que eu vou te batizar. Diga glória a Deus. Tinha esse negócio de ficar dando ensinamento, 1 ano de ensinamento, 6 meses, 8 meses, 2 meses, era na hora. Pá, tibum, vamos batizar você logo. Diga glória a Deus. Não é verdade? Você lembra lá daquela história lá do eunuco, Filipe e o eunuco lá de Atos? Quando Filipe ali, o Espírito Santo falou: aproxima-se desse carro. Aí Filipe aproximou do carro, e já veio o eunuco lendo em alta voz. E como a ovelha muda foi levada ao matadouro, Filipe encostou e falou assim: você entende o que você está lendo? Como que eu vou entender se ninguém não me explicar? Aí a Bíblia diz que Filipe começou nessa escritura, nessa passagem. E ali ele começou a pregar para o eunuco, que quando ele falou:
de quem está falando o profeta Isaías? É dele ou é de outra pessoa? Aí Filipe falou: ele está falando de Jesus Cristo, que foi levado como ovelha muda para o matadouro. E ali Filipe pregando ali para o eunuco. Aí de repente eles chegaram num lugar que tinha água. Não sei se era um rio, se era uma lagoa, não sei o que é. Eu sei que tinha água. Eles chegaram ao pé de alguma água. Está lá no livro de Atos, voltando aqui. E aí o eunuco perguntou para o Filipe assim: eis aí a água, o que me impede de ser batizado? Aí Filipe podia ter falado assim: ó, você tem que ficar 3 meses no ensinamento do batismo. Glória a Deus, aleluia. Você tem que ficar 5 meses lá no ensinamento do batismo para mim poder te batizar. Não, é lícito se você crê que Jesus é o Senhor. Ele falou: eu creio. Você está disposto a servir a Deus? Eu estou. Então eu vou te batizar agora. Vamos descer lá dentro do rio. E desceu lá dentro do rio Filipe e o eunuco. E a Bíblia diz que Filipe pegou e batizou o eunuco. E o Espírito Santo arrebatou Filipe. E o eunuco continuou jubiloso o seu caminho. Oh, maravilha! Continuou jubiloso. Aí alguém pergunta assim: por que hoje tem que ter ensinamento na igreja? Por que hoje tem que dar ensinamento? Não, porque as coisas mudou muito, irmãos. Hoje nós damos o ensinamento, por quê? Naquele tempo eles não davam ensinamento nenhum, não. Eles já pegavam a pessoa, já batizava logo. Agora hoje é diferente. Por quê? Porque hoje a gente prefere dar assim uma instrução para o irmão, uma instrução para a irmã, para você não se batizar assim de qualquer jeito. Amanhã você está fazendo tudo errado. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo, diga bem. Às vezes pega uma pessoa que, vamos supor, você aceita Jesus hoje, amanhã nós já vamos te batizar. Quer dizer, calma, vamos devagar. Eles faziam isso naquela época porque eles estavam ali, meus irmãos. Como vou dizer assim, eles eram missionários, estavam ali de passagem, indo embora. E eles não tinham tempo para ficar lá 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos. Quem está entendendo, diga bem. Amém. Diga glória a Deus. Agora hoje não, hoje a igreja está fixa no lugar. A igreja está aqui, tem culto todo dia. O irmão aceitou Jesus, a irmã aceitou Jesus. Não, vamos dar um ensinamentozinho básico. É claro que a gente não vai ensinar tudo, porque é muita coisa. Mas vamos dar um ensinamentozinho assim, como diz, um ensinamentozinho mais ou menos, assim, só para preparar a pessoa mais ou menos. Diga glória a Deus. Porque hoje nós temos tempo para fazer isso. É claro que com 2 meses de ensinamento, 2 meses de ensinamento, 3 meses de ensinamento, é claro que você não vai aprender tudo. Nós estamos dentro da igreja tem quase 40 anos e não sabemos tudo. Piorou a pessoa que tem 6 meses. Diga glória a Deus. Então nós vemos, meus irmãos, que a Lídia, ela já era serva do Senhor, mas ela não era batizada. Mas aí, com a pregação de Paulo, ele já estava ali na beira do rio mesmo. Paulo falou: vem, irmã Lídia, eu vou te batizar. Você não é batizado ainda não? Não, apóstolo Paulo, eu não sou batizado ainda não. Não, então vem cá que eu vou te batizar. Você tem que se batizar. Você tem que ser batizada. E ali a Bíblia diz, meus irmãos, que e depois que ela foi batizada, ela e a sua casa. Você vê que na casa dela não tinha ninguém batizado. Na família dela, eles já eram crentes, mas não tinha ninguém ali que era batizado. E então a Bíblia diz que Paulo ali, ele pegou e batizou a Lídia, batizou também a família da Lídia. Dai glória a Deus. Batizou a família da Lídia.
depois que ela foi batizada, mas a família dela: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor. Olha a humildade dessa mulher, olha só a humildade dela. Já pensou ela falando essas palavras para Paulo, Silas e Anil? Olha, se vocês acham que eu sou fiel ao Senhor, se vocês acham que eu sou realmente uma serva do Senhor, entra na minha casa. Diga glória a Deus. Entra na minha casa e ficai aqui. Por quê? Porque eles não tinham morada certa, eles estavam ali de passagem. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Certamente ela perguntou para Paulo e Silas, aquele pessoal que estava com eles: vocês vão dormir aonde? Aonde vocês vão passar a noite? Aonde vocês vão jantar? Aonde vocês vão almoçar? Nós dormimos em qualquer lugar. A gente dorme na beira desse rio aqui mesmo, a gente dorme debaixo desse pé de manga, a gente dorme lá na pracinha da cidade. Não, Lídia, não esquenta a cabeça não, fica tranquila, não se preocupa com a gente não, nós estamos aqui de passagem, nós estamos indo embora, nós somos missionários. Nós somos missionários, a gente não tem morada certa, a gente não tem pousada, tem vezes que a gente dorme na beira da estrada, tem vezes que a gente dorme debaixo de um pé de árvore. Diga glória a Deus. E a Lídia falou: não, se vocês acham que eu sou serva do Senhor, fica na minha casa, dorme na minha casa. Diga glória a Deus. E nos constrangeu a isto. Quer dizer, ela falou de uma maneira tão constrangedora que Paulo, Silas e aqueles irmãos que estavam ali com ele: tá bom, então a gente vai ficar na sua casa então.